Beleza. Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tava sentindo saudade de vocês. Semana passada. Peraí, só um minuto. Alessandro, tá muito corrido. Não. Você pode fazer até o final da semana que vem, que tá tranquilo, Alessandro. Não precisa se preocupar, não, tá? Eu não coloco prazo nas atividades, não, tá? Eu só coloco prazo mesmo só nas provas, tá? Então, galera, vamos começar então nossa aula de hoje. Bom dia. Tava com saudade de vocês, né? Semana passada eu não pude gravar essa aula com vocês e deu uma série de probleminhas aqui, eu não pude gravar. Enviei o conteúdo gravado, espero que todo mundo tenha assistido e que todo mundo tenha feito. Hoje a gente vai ter uma aula que a gente vai aplicar, de certa forma, tudo que nós vimos neste módulo aqui, né? Que é uma prova de montagem de gabinete. A gente vai montar, então, um gabinete do zero, como é que... Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a montagem e tudo mais, certo? A gente vai conhecer, vamos pegar em peças, vamos pegar em cada um desses componentes aqui que vocês estão vendo, que vocês vão ver aqui na mesa, certo? Ó, deixa eu mudar a câmera aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui a configuração certinha. Eu vou mudar aqui a câmera. Todos esses componentes que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Todos eles nós vamos manipular todos eles hoje, certo? Espera aí que a imagem está espelhada. Deixa eu ver, virando aqui melhor. Eu não sei porque que a imagem está saindo espelhada, mas tudo bem, né? Então, todos esses componentes hoje a gente vai aprender como é que a gente monta eles diretamente aí no nosso gabinete para o computador funcionar perfeitamente, ok? Vou voltar aqui para minha cara. Bom, então, hoje basicamente a gente vai mexer com hardware e é muito importante, eu acho que essa é a aula mais importante do módulo, disparado. Por quê? Porque é extremamente necessário que não adianta vocês saberem como é que funcionam essas peças, o que é cada uma delas, se vocês não souberem como que cada uma vai ser montada, como que elas vão funcionar corretamente. Então, hoje vocês vão aprender como é que vocês manipulam esses componentes, como é que vocês montam tudo isso dentro do gabinete, tá? E eu vou mostrar para vocês de uma forma bem detalhada, para que vocês, assim, não tenham dúvida e possam, por exemplo, até fazer a manutenção de um computador de vocês ou de um computador de um vizinho e tudo mais de uma forma bem prática, de uma forma bem simples, né? E, claro, sempre com aquele cuidado de vocês fazerem um diagnóstico correto, certo? Se vocês precisarem fazer um diagnóstico no computador, que vocês façam ele de uma forma correta. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui a montar o nosso gabinete. Vou pegar aqui a primeira peça. Vamos lá, galera. Qual que é? Que componente é esse daqui, galera? Só um minutinho aqui. Que componente é esse, gente? Responda aí no chat para mim. A placa-mãe, exatamente. Esse é o primeiro componente que a gente vai montar aqui para fazer a nossa montagem. Afinal de contas, tudo que é componente é alocado aqui, é colocado aqui, e todos eles funcionam dentro, baseados na placa-mãe. Então, eu vou precisar, a placa-mãe, como é a placa principal do computador, ela vai ser a primeira que a gente vai montar. Então, a primeira coisa, estou aqui com a minha placa-mãe, eu preciso colocar um processador nela, né? Então, eu tenho aqui o soquete do processador, conforme vocês aprenderam, certo? Ó, o soquete do processador que está bem aqui, certo? Gente, só lembrar, tá? Quando vocês entrarem, desliga o microfone de vocês, tá bom? Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o processador no meu soquete. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou abrir aqui a tampa do soquete, ó. Ele geralmente tem uma trava, eu vou tirar essa trava aqui, certo? Abrir aqui o meu soquete, certo? E eu vou ter que precisar ver o quê, gente? A compatibilidade. Aquilo que eu já falei para vocês lá na aula de hardware. Ou seja, aqui, ó, LGA 1200. Esse aqui, então, é um processador. Ele vai pedir, então, um processador que ele seja LGA 1200. Então, eu vou pegar um processador que seja 1200. Eu falei para vocês também que os processadores da Intel, eles têm esses cortes aqui que eles são assimétricos, ó, aqui e aqui. Por quê? Mesmo ele sendo quadrado, 4 cantos e 4 lados todos iguais, ele só vai encaixar de um jeito. Então, para evitar que você encaixe esse processador de forma incorreta, existem, então, esses cortes. Consequentemente, aqui no soquete, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 ressaltos. Não sei se vai dar para vocês verem. Vou ter 2... Eu vou filmar com a outra câmera para mostrar para vocês. Vamos lá. Vou trocar aqui a câmera. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma coisa pontiaguda aqui, minha caneta aqui. Todo mundo tá vendo esses ressaltos? Ó, um aqui e o outro aqui, ó.
Cadê? Aqui e aí. Aqui, é porque o daqui tá quebrado, inclusive. Mas todo mundo tá vendo que tem esse ressalto plástico aqui? Então, justamente isso aqui são as guias que a gente vai se guiar para colocar, então, o processador no socket. Então, como é que a gente vai colocar? Eu vou pegar o processador assim, gente, ó. Opa, aqui. Eu vou pegar o processador assim. Eu não vou pegar, nunca peguem nessa parte de baixo, na conexão aqui. Pode pegar ele pela quina ou pode pegar ele assim. Mas nunca peguem na parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é o lado que o socket ele encaixa, certo? Eu vou posicionar aqui para mostrar para vocês melhor. Essa câmera espelhada eu vou apanhar, viu? Aqui. Então, eu vou posicionar ele levemente inclinado. Cadê a guia? Tá? Vou posicionar ele levemente inclinado, ó. Não vou empurrar, tá, gente? Vou posicionar no cantinho aqui. E aí, quando chegou bem pertinho, eu só solto. Professor, precisa empurrar? Nunca, porque senão vocês vão estragar os pinos. Então, o que eu vou fazer? Encaixei o meu processador, ele está encaixado certinho, eu vou fechar a tampa do soquete. Então, o que eu vou fazer? Ó, prestem atenção como é que funciona essa tampa aqui. Ó. Eu vou fechar aqui. Tem esse parafuso aqui, ó. Opa. Esse parafuso aqui que ele serve como guia, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? A tampa, a partir do momento que eu empurrar essa trava, essa tampa, ela, ó, a tampa vai ser empurrada em direção ao parafuso para ela ficar presa, ó. Olha aí. Venho aqui até o final e pronto. O processador não pode ter folga, tá, gente? O processador ele tem que funcionar, ele tem que ficar encaixadinho, fechado, né? Não posso usar com, professor, posso deixar assim, por exemplo? Não, senão ele vai sair do lugar. Então ele tem que ficar bem preso. Por isso que isso aqui tem até uma certa pressão, certo? Voltar aqui para minha fuça. Todo mundo entendeu, então, essa parte de como... por que não pode pegar na parte de baixo? Larissa, por quê? Porque ali é justamente onde eu faço contato com a minha placa-mãe, onde eu faço contato de todo o processamento com a placa-mãe. E, por exemplo, se você for fazer isso num processador que seja AMD, é pior ainda. Por quê? Porque o AMD, os pinos ficam no processador. Se você pegar na parte de baixo, como ele é um pino feito de uma liga de ouro, o ouro ele é muito flexível, então você pode amassar. Então você pode acabar danificando o seu processador. No caso de Intel, você pode prejudicar o quê? O contato do processador com a placa-mãe. Conseguiu entender aí? Um pino danificado pode prejudicar a peça inteira? Não só pode, ele prejudica. Um pino amassado, por exemplo, um processador AMD ele tem mais de 500 pinos. Se você estragar um, você jogou o processador fora. Por incrível que pareça. Acabou. Então tem que ter todo esse cuidado. É uma peça muito poderosa, mas ao mesmo tempo é uma peça extremamente frágil. Tá bom? Beleza, ó. Encaixei aqui o processador na minha placa-mãe, tá bonitinho e tudo mais. Só que é o seguinte, eu tenho bilhões de cálculos sendo processados aqui, conforme eu falei para vocês na aula de hardware. Isso aqui vai esquentar. Então, eu vou precisar colocar alguma coisa aqui para fazer, então, o arrefecimento, para fazer a refrigeração disso aqui. Então, vai entrar essa outra pecinha aqui, ó, o cooler. Quando eu compro um processador, geralmente, esses processadores mais baratos, ele já vem com o cooler já aqui, né? Ok? Mas aí, por exemplo, quem é gamer pode comprar um cooler mais invocado, com uma refrigeração líquida e tudo mais. Agora é o seguinte, prestem bastante atenção nessa parte que eu vou falar para vocês. Toda placa-mãe, ela tem esses furos aqui, ó. Esses 4 furos, que são o encaixe onde eu vou colocar o cooler, certo? Professor, se um pino da AMD, eu posso arrumar ele deixando mais reto? Não é garantia. Se você fez e deu certo, mas enfim, né? Nem sempre funciona. Então, olha só, eu tenho esses 4 furos aqui, que é o encaixe universal que qualquer placa-mãe tem para eu colocar o meu cooler. Prestem atenção, porque tem muita gente que faz caca nisso daqui. Todo cooler, ele tem essas 4 travas aqui, ó. E essas travas... Vamos voltar aqui para outra câmera? Essas travas aqui... Opa, cancelei a imagem. Vamos voltar aqui para outra câmera? Aqui. Essas travas, todas elas têm uma seta aqui desenhada. Olha só. Opa, vamos lá, focar aqui. Estão vendo aqui que eu tenho uma seta aqui? Deixa eu puxar mais para... Aqui, ó. Ela tem uma seta. O que é essa seta aqui, gente? Essa seta indica o lado que você tem que usar para tirar o cooler. Então, o que acontece?
Se eu vou colocar o cooler na minha placa-mãe, eu preciso fazer o quê? Pegar cada um deles e girar no sentido contrário da seta. Vou girar os 4 no sentido contrário. Beleza, vamos voltar aqui para outra câmera. Vou girar aqui, girei os 4 no sentido contrário dessa setinha aqui, certo? Ó, puxo eles para cima e giro ele, ó, puxo o pino para cima e giro ele no sentido contrário, o da seta. Beleza. Agora ele está pronto para encaixar. Então, o que eu vou fazer? Está no sentido contrário da seta? Eu vou alinhar cada um desses pinos com os furinhos que tem aqui na placa-mãe. Alinhei os 4. Agora, para encaixar, o que eu vou fazer? Empurrar os pinos. Professor, tem uma ordem certa para empurrar? O que eu recomendo? Que você faça na diagonal. Empurre um, depois o oposto do outro lado e vice-versa, porque assim você não corre o risco dele escapulir. Então, é só você empurrar, ele vai dar um clique, ó. Opa, peraí que teve um que não foi. Não foi? Peraí. Ó, outra coisa que a gente tem que reparar também, se os pinos do cooler, eu vou até tirar aqui para vocês, ó, teve um aqui que não encaixou porque o pininho estava torto. Então, tomar cuidado, ó. Esses pinos aqui são muito frágeis e todos eles têm que estar alinhados, tá? Senão ele não encaixa. Então, vamos lá. Aqui foi um caso, ele estava torto e não encaixou. Vamos lá. Vou girar no sentido contrário da seta, alinhar aqui nos buraquinhos da placa-mãe, certo? E agora eu vou empurrar. Pronto. Tá preso, não sai. Ah, professor, e essa setinha ela serve para quê? É justamente quando você quer retirar o cooler. Então, o que eu vou fazer? Quero retirar? Vou girar na direção da seta, ó. Giro, 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 giro. Voilá, tá aqui na minha mão, certo? Hoje, professor, mas essas travas são chatas demais, tem risco de quebrar se você errar. Cara, você aqui, você só quebra se você não prestar atenção na minha aula. Porque assim, se você lembrar que para colocar você gira no sentido oposto da seta, você nunca mais esquece. Você nunca mais vai quebrar um pino de um cooler deles. Hoje, por exemplo, nós temos coolers que eles são parafusados. Você pode parafusar. Só que é o seguinte, você concorda comigo que um parafuso, obrigatoriamente, para ele entrar, ele tem que ter uma rosca? Para esses coolers parafusados, eles vêm com uma base que você coloca aqui atrás da placa-mãe que elas têm uma rosca. Aí você vai, parafusa. Qual que é o problema? Está lá montado no gabinete, você precisa tirar o seu cooler para limpar. Se quando você desparafusa, o que vai acontecer? A base que fica aqui atrás cai lá atrás. Então você tem que tirar a outra tampa do gabinete para poder fazer isso. Então eu acho um pouco um saco isso, apesar de ser mais prático. Beleza. Montei a minha placa-mãe com processador e com cooler aqui, tá? Completamente funcional. Agora é o seguinte, esse cooler precisa de energia para funcionar, para ele girar aqui. Vocês estão vendo esse cabo aqui? Esse cabo aqui é o cabo que vai dar energia para esse cooler. A gente vai ligar ele em uma porta que tem aqui, geralmente em cima do cooler. Toda a placa-mãe ele geralmente fica aqui. Vou tentar aproximar aqui. É uma porta que está escrito geralmente CFAN ou CPU FAN. É um pininho, ó, ele tem 4 pinos aqui. Vamos trazer para outra câmera para a gente detalhar melhor? Vamos para outra câmera. Aqui, ó. Onde é que tá meu dedinho? Tá aqui. É porque a imagem está espelhada, tá bom? Mas dá para vocês verem bem, ó. Todo mundo tá vendo ali, ó? É um pininho. Ele tem 4 pinos, certo? Aqui, ó. Ele tem 4 pininhos. E aí eu vou encaixar aqui. Lembrando, tem um ressalto aqui. Ou seja, se ele tem um ressalto, significa... Por que ele tem esse ressalto aqui, gente? Por que ele tem esse ressalto de um lado, esse conector? Responda aí no chat para mim. Hein, galera? Por que eu tenho esse ressalto aqui, ó? Ninguém respondeu, eu vou escolher um aleatório para responder. Exato, para indicar o encaixe. Exato, para não encaixar de forma errada. É, porque são 4 pinos, né? Então, eu posso encaixar de um lado e de outro. Então, para não ter esse erro, eu vou seguir aqui a guia, certo? E aí eu vou encaixar, então, o CPU fan bem aqui, ó. Encaixei, então, o CPU fan. Ok, agora o meu cooler está energizado, eu vou ter energia, então, para ele funcionar, para ele refrigerar, então, o meu processador. Vamos voltar aqui para a minha fuça, né? Ok. Eu tenho uma boa parte do meu hardware já montado aqui. Agora, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo componente? Esse outro componente aqui, ó, vamos lá, que é
Ah, que componente é esse aqui, galera? Memória RAM, exatamente. Não siga o meu exemplo, tá, galera? 10 da manhã, eu devia estar tomando algo mais saudável. Então, esse aqui esse componente aqui é a memória RAM, certo? Dário, eu já tentei gostar de café, mas eu não consigo, cara. Eu tenho uma certa implicância com café. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar a minha memória RAM. Obviamente que eu vou checar se a minha memória RAM é a memória certinha, se está no barramento certinho, se tem a frequência compatível com a minha placa-mãe, igual eu falei para vocês. E você, ó, ela tem um corte aqui que ele também não é simétrico, ele também não fica no meio, que também é para você não encaixar a memória RAM errada. Ela só encaixa de uma única forma. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho os slots da minha memória RAM. Aqui os slots da minha memória RAM. Eles têm uma trava, que pode ser uma trava dos dois lados, ou pode ser apenas de um, igual essa aqui. Eu vou abrir a trava aqui, vou verificar qual que é o lado certo. Nunca peguem nessa parte dourada, tá, gente? Sempre nessa parte aqui. Vou pegar aqui, vou colocar, ó, ver qual que é o lado certinho. Vou encaixar aqui no slot. Encaixei. O que é que eu preciso fazer agora, gente? Literalmente, empurrar dos dois lados. Pronto. Aqui, a minha memória RAM foi encaixada, a trava aqui, ó, inclusive já fechou, ó, a travinha. Como é que eu faço para tirar minha memória RAM? Só levanta aqui a trava, ó. Voilá. Aqui eu só precisei fazer de um lado porque essa placa-mãe aqui só tem trava de apenas um lado. Mas se for dos dois, pode fazer dos dois. Vou colocar de novo, ó. Beleza. Perfeito. Gente, agora todo mundo entendeu até agora todos esses componentes que eu coloquei aqui? Ó, vocês estão vendo o seguinte, que a placa-mãe... Todo mundo entendeu, gente? Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver cuidado para empurrar, ele entorta mesmo. E aí, gente? Dúvidas? Posso seguir? Certo. Agora é o seguinte, gente. Antes de mais nada, um desafio aqui para vocês. Vamos lá. Essa bateria que está aqui, essa bateria de relógio aqui, para que ela serve mesmo, gente? Digam aí. Ah, gente, eu já falei sobre isso. Gente, sem ser na informática, onde mais vocês veem uma bateria igual essa daqui? Dário, você acabou de responder para que serve a bateria. Ela serve para o relógio do computador, para ajustar a hora. Aquela hora que aparece na barrinha aí embaixo. Entendeu? Isso aqui é o que é responsável por manter a hora do seu computador correta. Entendeu? Por isso que toda placa-mãe tem que ter essa bateria. Tá bom? Ah, professor, o que acontece então? O computador não vai funcionar se eu tirar essa bateria? Vai. Você não vai conseguir navegar na internet, não vai conseguir instalar nenhum jogo, não vai rodar nada. Por quê? Porque a hora do computador vai estar incorreta. Entendeu? Assim como essa bateria aqui, geralmente ela dura 5 anos numa placa-mãe. A partir do momento que ela começa, se o seu computador começa a dar erro, começa a apresentar erro na hora que você vai instalar algum jogo, aí você vai ver, pô, a hora tá errada, mas eu acertei a hora ontem, tá errada. Hora de abrir lá, trocar essa bateria. Bateria, a numeração dela é essa daqui, ó. É CR2032. Em qualquer relojoeiro você acha e tudo mais, né? Eu mesmo tenho que andar com uma dessa no bolso, porque é a que é usada na bateria, na chave da minha moto, né? Então também tem que. É sempre bom você carregar uma. É R$ 3 uma bateria dessa, gente, mas sempre mantenha um no seu kit de informática aí para vocês não esquecerem. Beleza, gente. Agora, o que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte: é montar isso tudo. Os próximos componentes, todos são montados aqui dentro do gabinete. Então, eu preciso, obviamente, já colocar todos os componentes aqui dentro. Vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar a minha placa-mãe. Fazer isso com o gabinete deitado, tá, gente? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha placa-mãe. Eu vou colocar primeiro e aí eu vou mudar a câmera, tá? Toda placa-mãe, quando você compra, ela vem com essa pecinha aqui, ó. Cadê a pecinha que já pegaram aqui de mim, pelo jeito? Eu compro a placa-mãe, ela vem com essa peça chamada espelho. O espelho, gente, eu vou colocar ele no meu gabinete, que é onde eu vou encaixar todas as minhas conexões de saída, ó.
ele tem que vir, eu tenho que encaixar ele assim para ficar dessa forma, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o espelho. Vamos lá. Vamos transferir a câmera de novo. Vou apoiar aqui para vocês verem. Eu tenho que colocar, então, o espelho no meu gabinete. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vejo qual que é o lado certo, certo? Coloco, encaixo ele aqui, ó. Ele é só de encaixe, tá? É só empurrar. Coloquei aqui o meu espelho. Agora, eu vou colocar a minha placa-mãe no encaixe certinho do espelho. Por quê? Porque é o que vai bater com a furação que está aqui dentro do gabinete. Então, vou colocar aqui certinho. Certo? Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui a minha placa-mãe. Ela fica encaixada certinho. Reparem o seguinte, a placa-mãe, quando eu coloco ela aqui dentro, ela tem diversos parafusos. Eu tenho parafuso aqui, eu tenho parafuso aqui, eu tenho aqui embaixo, ó. Todos eles, esses encaixes, eles são universais, todo gabinete tem. E eu tenho aqui, opa, sai do lugar não. E eu tenho aqui embaixo também, certo? É sempre bom que você parafuse, eu não vou parafusar aqui, né, já que é mais demonstrativo, eu não vou parafusar, mas olha, percebam, fica tudo encaixado certinho. Professor, e esse outro buraco que fica aqui? Caso você tenha, por exemplo, uma placa de vídeo, fica aqui em pezinho. Caso você tenha uma placa de vídeo, igual eu tenho aqui, por exemplo, esse daqui é onde eu vou encaixar a minha placa de vídeo. Eu vou colocar ela onde, gente? Eu vou colocar nesse slot aqui, que é o PCI Express. Então, por exemplo, agora vamos exemplificar aqui. Eu vou colocar essa placa de vídeo nesse gabinete aqui, nesse computador que a gente está montando. Como é que eu vou encaixar? É simplesmente, ó, eu vou colocar ela aqui, ó. Opa, peraí, Alex. Apanhando um pouquinho aqui. Vou encaixar ela aqui, ó, e encaixo ela no slot PCI Express. É só encaixe, tá, gente? É só empurrar, ó. E aí, fica aqui esse espaço aqui. Vocês estão vendo que aqui tem um pequeno orifício, ó. Aqui é onde eu vou parafusar a minha placa de vídeo. Opa, cadê? Eita, que essa câmera aqui tá confusa hoje. É onde eu vou parafusar a minha placa de vídeo. Ok, vamos começar então a montagem aqui dentro do gabinete, certo? Então, qual que é o próximo componente então que eu vou encaixar aqui? Tudo isso aqui para funcionar, eu preciso da... Vamos voltar para outra câmera. Não, vou ficar nessa mesmo. Eu preciso da fonte de alimentação, certo? A fonte de alimentação, eu vou colocar ela. Ela tem 4 parafusos que podem ser colocados aqui, que vão aqui no gabinete, ó. Esses 4 parafusos aqui. Então, sempre parafuso em tudo. Aqui, essa fonte mesmo, ela tem esse ventilador aqui enorme. O ventilador, gente, sempre tem que ficar virado para baixo, que ele vai jogar, então, o... Tudo bem, Larissa, sem problema. Ele vai jogar, então, a temperatura que está sendo gerada com a geração de energia aqui, certo? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar a fonte ela tem um local próprio onde ela tem que ser colocada. Lembrando, olha só, vocês estão vendo que esse fio aqui do CPU fan é necessário a gente organizar ele, tá? Para ele não ficar passando por cima de nenhum outro e tudo mais. Então, vamos fazer uma organização de cabo aqui. Cuidado para ele não raspar no cooler, tá? E impedir o cooler de girar, tá? Ok, agora eu vou colocar então aqui a minha fonte. Vou encaixar ela aqui. Recomendo que você faça isso com um gabinete deitado, tá? Para facilitar a sua vida. Ó, tá vendo? Ó, os parafusos eles têm que bater certinhos aqui, tá? Para você parafusá-lo, ok? Ok. Coloquei. E aí eu não vou parafusar, obviamente, porque eu estou só demonstrando aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Qual que é o primeiro componente da fonte que a gente tem que ligar? Cara, eu vou acabar jogando um parafuso aqui só para ela não ficar saindo do lugar enquanto eu falo com vocês. Certo? Então, deixa eu pegar um parafuso aqui, gente. Vou colocar 2 parafusos aqui, tá? Você pode colocar até 4. Então, vou colocar aqui um parafuso só para a fonte ficar segura no lugar. Mas peguei o parafuso errado. Ih, peguei, viu? Deixa eu ver. Não, eu que não estou sabendo encaixar. Gente, é só jeito, tá? Vou colocar um outro parafuso aqui em cima.
só para não escapar enquanto eu explico para vocês. Ok, coloquei aqui, a minha fonte está parafusada, certo? Agora é o seguinte, qual que é o próximo componente que eu vou ter que precisar? Eu preciso energizar essa placa-mãe, né? Para ela funcionar, eu preciso fazer a energização. A placa-mãe tem dois conectores. O primeiro deles é esse daqui de 24 pinos, que ele gera 5 volts, certo? Então, eu preciso alimentar essa placa-mãe com 5 volts. Então, onde é que eu vou encaixar? Só tem um lugar que ele vai, que é bem aqui, ó. É outro slot com 24, eu tenho 24 pinos aqui. Ele também tem essa trava, ou seja, ele também só encaixa de um jeito. Se eu tentar encaixar do outro, ele não vai. Vou colocar aqui, ó. Empurro e travo. Só isso. Agora, só que é o seguinte, tem outra parte aqui da placa-mãe que também é energizada, que ela recebe 12 volts. É um conector menor, que é esse daqui, ó, de 4 pinos. Onde é que esse conector fica? Ali, ó, do lado aqui do cooler. Professor, mas aí tem 8 pinos. Não, mas você só vai usar 4 só. Inclusive, olha só, dos 8, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, mais ou menos, eu tenho uma trava desse lado. É o lado em que eu vou colocar, ó. Vou colocar aqui. Coloquei aqui, então, energizei a minha fonte de alimentação. Ok? Agora, vamos para a próxima parte, que é o seguinte. Eu vou ligar os meus dispositivos de armazenamento. Eu tenho aqui um SSD. Eu tenho aqui um HD. A regra para eu ligar os dispositivos é sempre a mesma, tá, gente? Onde é que eu vou colocar esse HD e esse SSD? Gente, aqui, ó. Essa parte aqui do gabinete é onde eu vou colocar os meus dispositivos de armazenamento. Por exemplo, eu quero colocar aqui um HD. O HD ele tem esses parafusos que ficam aqui do lado, ó. Esses parafusos eles vão encaixar certinho aqui nessa parte de dentro do gabinete, certo? Eu não vou colocar aqui eu não vou colocar ele dentro, que é justamente para facilitar para vocês verem melhor a ligação. Mas é só parafusar ele aqui que ele fica seguro. Eu tenho, então, aqui no HD, dois conectores SATA. Um é de energia e o outro é de armazenamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar primeiro, vou pegar aqui o SSD para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, apoiar a câmera aqui. Não, só se você quiser colocar dois armazenamentos. É porque eu só trouxe o exemplo à tona, mas você pode usar só um. Eu preciso energizar esse HD. Então, você vai pegar esse mundaréu de fios aqui da fonte e você vai achar um conector SATA aqui, ó. É um conector SATA que ele tem o formato de um L. Por que ele tem o formato de um L, galera? Porque mesmo já fiz essa pergunta. Por que ele tem o formato de um L? Hein, gente? Só encaixa, exatamente, só encaixa de um jeito, para não encaixar errado. Então, olha só, vou pegar aqui o meu SSD, vou verificar aqui, ó, a de energia sempre é a maior, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui, ó, e encaixar, ó. Vejo qual que é o lado certo. Pronto, olha aí, ó. O meu SSD já está energizado, tranquilo. Só que eu preciso que ele se comunique com a placa-mãe. Então, eu vou usar esse cabinho aqui, ó. Esse aqui que é um cabo SATA. Um cabo SATA. Ele é um conector menor, também em formato de L. Ele tem as duas pontas exatamente iguais. E uma ponta você vai, vamos lá, uma ponta você vai colocar aqui na placa-mãe. Eu tenho esses 4 slots SATA aqui. Professor, pode ser em qualquer um? Em qualquer um. Só encaixa de um jeito. Eu vou colocar aqui, ó. Vai dar um clique. E o outro eu vou colocar onde, gente? Na outra porta aqui do meu SSD, ó. Vou pegar aqui meu SSD e colocar aqui, vejo qual que é o lado correto, tá? Coloquei. Pronto. Gente, aí eu vou encaixar, colocar ele no lugar certinho aqui e tudo mais. Um cuidado que a gente tem que ter, gente, é o seguinte. Cuidado com a organização dos fios. Não pode ter fio interferindo no cooler. Você tem que organizar o espaço aqui onde você vai colocar os seus discos e tudo mais, certo? Ok. Aí eu pergunto, gente, sobrou vários cabos aqui. É normal sobrar cabo? É normal, galera? E aí? Sim.
Vai que eu queira colocar um HD, por exemplo, eu tenho outro cabo SATA aqui, ó, para colocar ele, né? Então, mas uma pessoa só usa um SSD só, então aí vai ficar sobrando, mas não tem problema, é só saber organizar direitinho aqui para que todos fiquem no lugar. Gente, beleza. Vamos voltar aqui para minha câmera. Ok, gente. Tranquilo. Fiz a ligação. Se o seu SSD for do formato M2, você já vai encaixar ele diretamente na placa-mãe. Só uma dica, tá, gente? Quando você compra um SSD ou uma placa-mãe que tem o slot M2, ele vem com um parafuso para você deixar o SSD reto. Não joguem aquele parafuso fora, tá bom? Bom, ok, gente. O básico do nosso computador a gente já montou. Só que esse computador ele precisa ligar. Eu tenho botões aqui no gabinete. Opa, de novo, cancelei o vídeo de vocês. Eu tenho botões aqui no gabinete, olha só, que precisam funcionar, que precisam se comunicar com a placa-mãe. Eu tenho essas USBs, eu tenho os LEDs, tudo aqui precisa funcionar. Então, agora, gente, chegou a hora mais que vocês precisam prestar mais atenção na aula, que é o quê? Ligar o painel frontal. Vamos lá, gente. Como é que a gente liga o painel frontal? A gente vai analisar aqui na nossa placa-mãe. Aqui dentro, eu vou ter uma pequena parte aqui, vários conectores menores aqui. Deixa eu ver. Eu vou tentar detalhar melhor aqui. Só um minutinho. Eu tenho um conector aqui, que é o conector justamente do painel frontal, que ele fica exatamente... Deixa eu pegar alguma coisa para eu poder apontar. Ele fica exatamente aqui, ó. Vou chegar mais perto. É um conector que ele tem 9 pinos. 5 na parte de cima, 4 na parte de baixo. Não, 5 na parte de baixo, 4 na parte de cima. Isso é proposital, tá, gente? De ter um pino faltando, que é justamente para ser a guia. E aí eu tenho aqui, todo o gabinete, ele vem com esse mundaréu de cabos aqui, ó, para você ligar o painel frontal. O painel frontal, gente, ele segue, inclusive, olha só, é porque vai estar escuro. Eu vou pegar uma coisa aqui que vai facilitar para vocês. Prestem atenção. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Isso daqui é um esquema para você ligar um painel frontal. Eu não sei. Gente, a minha imagem, quando tá aparecendo espelhado para vocês aí ou aparece normal? Normal, né? Então, eu sempre fico, porque para mim aparece espelhado, mas tudo bem. Da outra câmera também aparece normal? Tá vendo? E eu fico confuso aqui. Eu vou deixar isso aqui por 15 segundos na tela de vocês, para vocês tirarem um print, tirarem uma foto ou qualquer coisa. Isso daqui é o esquema para vocês ligarem todo o painel frontal. Vou deixar aqui para vocês guardarem aí, para vocês tirarem um print, porque isso aqui a gente não decora logo de cara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Sobe um pouquinho mais. Deu? Todo mundo conseguiu? Peraí. E agora? Deu para pegar? Beleza. O que acontece? A gente vai pegar esses fios aqui, todos eles têm uma ordem, em todo o gabinete é uma ordem universal, para eu poder ligar. Então, o primeiro deles que eu vou pegar, gente, é o quê? É o Power Switch. Também chamado de... aqui, ó, vou mudar a câmera. Power SW. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Power SW. Ele é responsável pelo botão de ligar. E ele é o primeiro, então, que eu vou ligar. Como é que eu vou achar qual que é o lugar dele? Eu vou vir aqui no meu esquema de painel frontal. E vocês estão vendo que tem um pino aqui, ó, que ele está faltando. O Power Switch vai ficar imediatamente do lado do que está faltando, que é esse daqui, ó. Do lado do que está sobrando, que está aqui, ó. Tem o que está sobrando, o Power Switch vai ficar... Não, peraí, galera, até eu confundo às vezes. Ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo onde está faltando? Ele vai ficar do lado do que... Opa, peraí.
do lado do que está faltando. Deixa eu tentar filmar mais de perto. Aqui, ó, pronto, agora pegou, ó. Esse que está faltando, aqui, ó, tem 4 e aqui tem 5, então aqui falta 1. Do lado desse que está faltando é onde eu vou colocar o meu botão de ligar. Sempre colocar como, gente? Com o nome virado para fora. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Pronto. Pera aí, vamos lá. Viram? Do lado do pino que está faltando, eu coloco o meu power switch sempre com o nome virado para fora. Todo mundo conseguiu pegar essa parte? Tranquilo? Ok. Do lado do power switch, eu vou colocar... do lado não, na frente dele, ou seja, do lado do pino que está sobrando... Pera aí. Do lado do pino que está sobrando... Cadê? Volta, onde você está. Aqui, ó. Ali onde está sobrando aquele ali, eu vou colocar... Só um minutinho aqui, galera. Eu vou colocar o quê, gente? O meu botão de reset, que é o botão que você reseta o seu computador quando ele trava e tudo mais. Eu vou procurar aqui este pino chamado Foca Reset SW ou Reset Switch. E eu vou colocar ele na frente, então, do botão Power, com o nome também virado para fora. Vamos lá? Vamos lá, vou colocar ele aqui. Veja, então vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Os dois botões, um de frente para o outro. Todo mundo viu? Professor, e aquele pino ali que está sobrando, para que ele serve? Para nada. Ele é só um guia para você não errar, tá bom? Aí, então, eu vou ter qual que é o próximo que eu vou colocar. Do lado do botão do reset, tem um LED que indica se o HD ou o SSD está funcionando, que a gente chama ele de... Opa, peraí, que saiu aqui o que não devia ter saído. A gente vai colocar o que indica que o HD ou o SSD está funcionando. Esse aqui, ó, a gente chama ele de HDD LED. Então, eu vou colocar ele aonde? Do lado do reset, com o nome virado para fora. Vejam. Tem que ter muito cuidado, tá, gente? Porque esses pinos, eles, se você movimenta alguma coisa, eles saem do lugar. Vou colocar ali, ó. Percebam, fica dessa forma. Ok? Todo mundo... Vamos lá. Se colocar algum desse na ordem errada, afeta o computador? Não, ele só não vai ligar. Alessandro, isso aqui é a câmera do meu celular, que aí tem uma função aqui do meu celular que ele permite que eu sincronize, que ele usar ele como webcam. Vamos lá. Agora vem o mais chato de todos, que é o quê? É o que indica que o LED, o computador está funcionando. Vamos lá, deixa eu encaixar novamente aqui. Que é esse aqui, ó, que é o Power Switch. Qual que é o ruim do Power Switch? Eles vêm separados, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro vai vir, eu tenho um que é negativo e um que é positivo. Eu vou colocar primeiro o negativo e depois o positivo. Onde eu coloco, professor? Do lado do botão Power. Então, ó, encostado no botão Power, eu vou colocar o verde. E do lado dele eu coloco o branco. Cara, é meio chato de colocar, até eu apanho às vezes aqui, justamente porque eles são conectores separados. Espera aí. Eu vou ter que cancelar aqui a câmera um minutinho para mostrar para vocês como é que ele fica encaixado. Pronto, gente. Olha só. Vamos voltar aqui. Bem, podiam fazer conectores grudados mesmo. É um saco ter que fazer isso toda vez, né? Olha aí onde é. Então, fica assim, galera, ó. Ó, o botão Power, com os nomes virados para fora, aí vem o verde, do lado do botão Power, vem o verde do Power Switch e o branco. Aí na frente do botão Power vem o quê? O Reset, o botão Reset, e do lado dele o HD LED.
Todos eles, gente, sempre com o nome virados para o lado de fora. Nunca se esqueçam disso, certo? O pino que sobra é só uma guia, ele não serve para nada, tá bom? Professor, tá pronto? Não. O que eu tenho aqui na frente, gente? Eu tenho que ligar o quê? Ó? As portas USB, que elas estão aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. As portas USB, que elas estão aqui, ó. Eu tenho que ligar elas, ó, USB e esse áudio. Como é que eu vou fazer? Eu tenho outro conector que vem do gabinete, chamado FUSB. Cadê ele? Ele está aqui, ó. USB. Aí, onde é que eu vou colocar, professor? Aqui na placa-mãe, eu vou achar um lugar onde esteja escrito FUSB. Onde que ele está? Aqui, ó. FUSB. Ele também, só que olha só, ele já tem os pinos todos juntos, eu não preciso me preocupar. Só preciso achar qual que é o lado que ele encaixa, vou lá e ó, encaixo. Vou colocar aqui, peraí. Só encaixo de um jeito, coloquei. Minha USB já está funcionando. Qual que é o último que falta, galera? Ligar o áudio. Eu tenho um outro conector aqui que está escrito áudio. Então, eu vou procurar aqui na minha placa-mãe onde é que eu tenho um escrito áudio. Vamos lá, onde é que ele está? Ele fica... Varia, tá, gente? Placa-mãe para placa-mãe. No caso dessa, ele fica bem aqui, ó. Reparem que ele tem um pininho que falta, mas esse pino é no meio, tá? Então, eu vou só colocar qual que é o lado que ele está faltando. Vou lá e insiro aqui. Fazer isso com uma mão só é uma dificuldade, vocês não têm ideia. Pronto. Encaixei. Galera, agora, o meu computador está pronto? Está pronto, gente. Agora, tudo que vocês precisam fazer é o seguinte. Apenas organizar os cabos, fechar o gabinete. A montagem básica do gabinete, a gente já fez. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam da aula de hoje? Foi tranquila? Recomendo também, quem ficou com alguma dúvida, depois reveja essa aula gravada, tá bom? Que tem muitos detalhes que a gente acaba esquecendo, mas eu acho que deu para pegar bem. Todo mundo conseguiu pegar bem aí, gente? E aí? Que bom que todo mundo conseguiu entender, perfeito, certo? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de montagem de gabinete de hoje, certo? A gente colocou em prática. Sim, toda aula minha vai estar disponível, certo? Alessandra, mas uma hora, quem sabe você não vai ter que fazer um computador seu da pau, você não vai querer gastar com técnico sabendo que você aprendeu aqui no módulo. Arrisca. Se você prestou bem atenção no meu módulo, a chance de você fazer alguma bobagem é mínima. Modéstia à parte. Bom, gente, enquanto vocês vão tirando as dúvidas de vocês, eu vou encerrar a gravação aqui. Sim, vai estar no YouTube, vai estar tranquilo. Eu vou encerrar a gravação para a galera que está vendo no ao vivo, que vai ver gravada, tá bom? Não esqueçam de fazer atividade para não computar a presença de vocês. Vou ficar agora só com a galera do ao vivo para fazer a chamada.